Morte ao pênis! Oi, gente, aqui é o Maritano, sou psicólogo, cantor e ator e hoje eu quero falar sobre o filme A Criada, lançado em 2016, dirigido pelo Park Chan-wook. Contém spoilers. O filme começa com uma cena muito interessante que já conta um pouco pra gente qual vai ser a narrativa desse filme. A gente tem um grupo de soldados caminhando em uma direção e aí logo em seguida aparecem algumas crianças correndo atrás desses soldados. E aí a gente escuta o som de uma espada sendo embanhada e eles expulsam essas crianças de lá. O grupo de soldados vai representar a lei, que vai representar o nome do pai, que vai representar ali o masculino. Então a gente tem esse lugar do masculino como uma ameaça a essa infância, como algo que agride essa infância. Logo em seguida a gente vê um grupo de mulheres e elas estão com algumas crianças no colo. E aqui a gente já vai entendendo a diferença. Enquanto os homens agridem, ameaçam, expulsam, as mulheres acolhem, cuidam dessa infância. E aí a gente conhece a Suki, que é uma das mulheres ali, que é a criada do filme, e ela tá se despedindo da família pra ir pra essa casa onde ela vai trabalhar. Quando ela vai se despedir, a tia dela tira uma presilha do cabelo e coloca no cabelo dela, entrega essa presilha pra ela, e ela leva essa presilha com ela. Ela chega ali na casa e ela vai cuidar da Hideko, que é uma senhora ali, que é uma jovem, na verdade, né, mas é a Lady Hideko. E aí quando ela chega nessa casa, ela percebe que ela vai ter que dormir num quartinho, um muquifo, que fica na frente do quarto da Hideko, porque a Hideko sofre com pesadelos à noite. E a gente vai vendo a Hideko quase como uma criança, assim, uma posição infantilizada que ela tem. Ela já é uma mulher adulta, uma jovem adulta, mas ela tá dentro dessa posição infantilizada ainda. No meio da noite, a Hideko realmente tem um pesadelo e a primeira coisa que ela chama é o pai e a mãe. E aí a gente entende a Hideko como essa criança que sofreu um abandono dos pais. Ela não tem o pai e a mãe ali, a gente não sabe muito o que aconteceu com eles. Ela cresceu aos cuidados desse tio e da tia, mas a tia, ela conta ali pra Suki que a tia faleceu, que ela tirou a própria vida enforcada na cerejeira que fica no quintal da casa. No dia seguinte, a Suki vai ali cuidar dela, elas se apresentam e tudo mais, e a Hideko pede pra Suki ler uma carta. A gente vai vendo que a Hideko, ela tá atuando ali, né, nessa posição infantiloide mesmo, de eu sempre sinto uma dor de cabeça quando eu vou ler, eu não consigo muito fazer isso, eu não consigo muito fazer aquilo. É uma atuação, mas é parte também de quem a Hideko é. E aí a Hideko é chamada pra ir pra aula de leitura com o tio, que é um velho babão, horroroso, com a língua preta. Bicho mais feio que eu vi na minha vida, a pessoa mais feia que eu já vi no... Não é a mais feia, mas tá perto. E quando ela sai, a Suki fica sozinha ali no quarto, e ela começa a experimentar as roupas da Hideko. Então a Suki, a gente já vai vendo que ela é uma golpista. E ela se apresenta. Ela fala que ela realmente é uma golpista. A gente volta um pouco pra casa da Suki, e a gente vai acompanhando o funcionamento familiar dela. Ela mora com a mãe e a irmã, e elas cuidam de crianças que são crianças ali abandonadas, e elas cuidam pra mandar essas crianças pra outros lugares, assim. E aí nessa casa aparece um homem, e esse homem, quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é pegar a presilha que a tia tinha dado pra Suki. A gente tá fazendo uma volta no tempo, tá? A gente tá indo pra trás. E aí ele abre uma gaveta secreta ali, e aí ele conta ali pra Suki e pra família sobre a Hideko, que ela tem uma fortuna que ela vai herdar, e que ela vai se casar com o tio, porque o tio quer essa fortuna. E é interessante, porque a Suki fala, nossa, mas casar com o tio, que coisa esquisita, né? E ele diz que precisa de uma pessoa pra ser a criada dela, pra ajudá-lo a seduzir a Hideko, pra Hideko fugir com ele, casar com ele, e que ele pagaria um bom dinheiro pra essa criada, e aí a Suki acaba assumindo essa posição. E aí a gente volta pro presente, o cara, ele finge ser o Conde Fujiwara, e ele vai lá pra casa da Hideko passar uns dias, e a criada vai fazendo esse papel de cuidar da Hideko e ir convencendo a Hideko de que o Conde Fujiwara é um ótimo partido. E aí tem essa cena muito interessante, que é quando a criada tá dando banho na Hideko, e a Hideko reclama que o dente dela tá muito afiado e tá cortando a boca dela. E olha como essa cena é super sexual. Põe aqui, Vitor Hugo, no fundo. A Suki vai lá dentro, ela pega uma lixa, um dedal, que é pra lixar o dente da Hideko,
Hideko pra deixar ele liso novamente. E ela põe o dedão dentro da boca. Aqui a gente tá falando um pouco sobre essa fixação oral. A fase oral, ela acontece na nossa primeira infância, quando a gente é bebezinho. Aí a gente tá falando, lembra do exército lá que expulsa a criança, do masculino como essa ameaça à infância, e da Hideko como ela chama o pai e a mãe? Então a Hideko tá presa ainda nessas feridas da infância que a gente ainda não sabe quais são. E aí é uma cena de cuidado, que é um cuidado quase que maternal, mas que é um cuidado bastante sexual também, né? A gente vai vendo ali a sexualidade, então aparece o seio e essa mão na boca, e a gente percebe naquele momento que elas entram em uma interação ali sexual de desejo muito forte e que pertence só a elas, né? E aí a partir daí a gente vai vendo que a relação das duas muda bastante, elas ficam muito mais próximas, a Hideko vai mostrando muito mais carinho em relação a Suki. Tem essa cena interessante que é quando a Hideko vai pra leitura com o tio, ela fala pra Suki bater na porta ao meio-dia exatamente e não esquecer de fazer isso. Então é muito importante pra Hideko que a Suki interrompa essa aula. E a Suki vai lá bater e ela tenta entrar, só que tem uma serpente ali que é uma estátua, né, pequena, que fica exatamente na porta. A Suki não pode ultrapassar essa serpente. A serpente, ela vai entrar aqui como um símbolo fálico, a representação fálica mesmo. E aí cai ali, fecha uma porta que prende a Suki para ela não ter acesso a Hideko. Então a gente vai vendo que esse espaço do tio é um espaço que aprisiona e é um espaço que é envolto pelo símbolo fálico. Então é o espaço psíquico aonde esse tio comanda. E a gente vê a Hideko ajoelhada ali no chão, ela tá submissa em relação a esse tio horroroso da língua preta. Então a gente vê que essa relação de tio e sobrinha não é uma relação de afeto de tio e sobrinha adequado que a gente espera que seja. É uma relação que vai para algum outro lugar aí que a gente também ainda não entende. E nisso a gente vai vendo o conde conquistando ali, né, seduzindo a Hideko, e a criada vai falando: ai, você ficou muito mais corada desde que o conde chegou, você tá ficando mais bonita desde que o conde chegou. Só que nisso, a Suki começa a gostar da Hideko, e ela vai ficando meio apaixonada, então ela vai ficando ressentida também quando ela vai vendo a Hideko cair nos encantos do conde. Tem essa cena muito legal que é quando a Hideko vai vestir a criada como uma dama. E olha só, põe aqui, Vitor Hugo, como elas ficam iguais uma à outra. E aí elas começam a se olhar no espelho, né? As duas, a gente vai vendo as duas muito parecidas mesmo. O que a gente tá vendo aqui é uma cena de identificação. É dentro dessa relação das duas que elas conseguem se reconhecer. É nesse lugar que a Hideko consegue enxergar a si mesma, a sua própria imagem ali no espelho e perceber a sua própria existência. Então, essa cena é muito legal que a gente vai vendo como a Suki tem um papel essencial na vida da Hideko e o contrário também, porque a Suki também tá ali vestindo as roupas da Hideko e se sentindo uma dama como ela sempre quis ser. Tem uma história que acompanha a vida da Suki, que a mãe dela era uma ladra também, e em um dado momento essa mãe foi pega e ela foi enforcada, assim como a tia da Hideko, a mãe da Suki, também morreu enforcada em situações diferentes, né? Mas as duas carregam uma história parecida. E é interessante porque a mãe da Suki foi presa e executada. Então a gente tá vendo aí mais uma vez a lei, né? O masculino como lugar que fere essa infância. Então a Suki é a criança que perdeu a mãe para a lei, para o homem. E aí chega um momento onde a Hideko tá meio que apaixonada ali pelo conde mesmo, e a Suki tá assim, despeitada, né? Porque ela tá ali curtindo a Hideko, ela não quer mais que a Hideko vá embora. Só que a Hideko já tá meio que decidida ali. E aí ela vai percebendo que o conde não trata a Hideko com tanto respeito, com tanto carinho. E tem essa cena onde a Hideko chama a Suki pra ir pro quarto dela, dormir com ela porque ela tá com medo. E ela começa a perguntar: você acha que o conde vai me tratar bem?
como que é a noite de núpcias. Eu não sei como se faz isso, então a gente vai vendo essa Hideko infantilizada aí de novo, né? Ah, eu não sei como é que transa e não sei o quê. Ninguém sabe até aprender, né? Só que a Suki é a criada, então ela fala, olha, eu vou te mostrar mais ou menos. E aí elas começam a se beijar, minha filha. Aí o cheiro de couro recende por todo o cômodo quando você tá assistindo essa cena. E elas começam a fazer amor ali. É uma cena muito bonita mesmo. Então a gente vai vendo bastante essa questão da fixação oral. Tem bastante a coisa da boca ali no filme, né? Da língua. Então a gente tá vendo realmente essa fixação oral, que é esse retorno a essa infância ferida, que tá tendo agora uma chance de obter algum prazer neste lugar oral, neste lugar narcísico, neste lugar infantil, né? Só que através ali do sexo. Então as duas têm essa relação aí sexual, que é parte realmente da ideia do prazer das duas, né? Então é uma relação ali bastante prazerosa, a gente consegue perceber isso pela cena. E aí a gente entende que o Duque, que gera esse medo na Hideko, é diferente da Suki, que não causa medo, que gera prazer. No dia seguinte, a Suki pega a Hideko ali, meio que beijando o Duque, e aí a gente tem um apagão na casa. Então os apagões da casa, que a empregada fala lá no começo que a casa tem os apagões, eles são representação também do estado psíquico ali da mulher naquela casa. Aí chega esse momento onde o tio vai viajar, ele vai passar uma semana fora, e aí o plano é, ela vai fugir com o Duque e ela vai levar a Suki assim que o tio não estiver por lá, porque ela quer casar com o Duque, pra fugir das garras desse tio velho babão. E aí quando o tio tá indo embora, todo mundo tá ali pra se despedir dele, aí ele volta e chama a Hideko. E a Hideko vai falar com ele e ele fala, você vai ter uma semana de liberdade, mas não se esqueça do porão. A gente ainda não conheceu o porão, mas a gente percebe que a Hideko já conheceu. Quando a gente fala do porão, a gente tá falando, já falei isso outras vezes, do inconsciente, é uma representação aí. E o que que tem no nosso inconsciente? As nossas memórias, os nossos medos, os nossos traumas, tudo aquilo que a gente não suporta lidar na nossa consciência, no nosso dia a dia, a gente taca lá pro inconsciente, igual a gente faz no porão, né? O móvel velho, coisa velha, a gente taca pro porão. Eu não tenho porão aqui, mas quando eu morava numa casa que tinha, era isso, o porão era um depósito de porcaria. Então a gente vê que existe algo a mais nessa relação dela com o tio, que é uma sucessão de traumas, que é, enfim, algo que pertence só à relação deles e que não é legal, porque ele usa isso pra controlar a Hideko, mesmo à distância. E aí ele vai embora, a Hideko foge com a Suki e com o Conde, eles se casam, e aí tem essa cena do navio, onde eles estão indo pro novo lugar lá, e a gente vai vendo os caras do exército ali no navio em volta deles. Então, a gente tem o retorno dessa ameaça à infância quando a Hideko se casa com o Duque. Porque o Duque também é homem, né? A gente não pode se esquecer. Então tem essa ideia aí do masculino, que é uma ameaça, então a gente vê que não é porque ela fugiu com o Duque que a ameaça acabou. Na verdade, ela só tá viajando, transferindo, mudando de endereço. E aí eles vão morar num hotel ali por um tempo, onde o Duque coloca uma empregada pra observar as duas, pra que elas não fujam das garras dele. E a gente vai vendo a Hideko adoecendo aos poucos, assim. Então eles têm a noite de núpcias, aí depois, no dia seguinte, ela aparece sangrando ali pra criada. A criada tá revoltada com aquela cena toda, com aquilo que tá acontecendo, porque ela tá apaixonada pela Hideko, mas ao mesmo tempo, ela não protege a Hideko, assim, né? E aí o Duque vai levar a Hideko pra um manicômio, e a criada, que tá apaixonada, que é a Suki, ela fala, ai, tá bom, né? Vamos se livrar disso, vida que segue, porque eu quero viver livre também em outro país. A ideia dela é pegar o dinheiro e fugir do país. Só que quando elas chegam no manicômio, a gente tem um plot twist, mas que não é tão plot assim, tá? Tem uns plot twists nesse filme, mas eu achei meio previsível, todos os que tiveram. Mas é um filme legal. E aí, quando chega lá, ao invés de levar a Hideko, os médicos levam a criada. Por quê? Aí a gente pega e escuta a criada falando, tem uma coisa que vocês não sabem sobre a Hideko, que ela é uma vaca. Aí a Hideko vai embora com o Duque e a coitada da Suki
fica lá no manicômio, manicomiada, presa, encarcerada, né? Então deu errado o golpe da bichinha. Aí a gente volta e vai conhecer agora a história do ponto de vista da Hideko. Esse filme tem 2 horas e 25 minutos, tá, gente? Assim, é um bom filme. Mas vocês sabem o que eu acho de filmes que tem mais de 2 horas de duração. E eu acho sempre um saco você ficar mais de 2 horas assistindo um filme, mesmo que o filme seja legal. E aí a gente vai conhecer a Hideko criança. E é interessante, porque a Suki fala que ela é uma vaca, mas a gente vai vendo como a infância da Hideko foi uma infância difícil. Ela tinha a tia viva, então a gente vai vendo essa dinâmica familiar, do tio, a tia e a Hideko. O tio, ele era um homem violento, um ditador, né? Um cara grosseiro. E ele obrigava essa tia a ler contos eróticos para um grupo de homens ali naquela biblioteca. A biblioteca é o grande pênis desse tio, tá? Ele ama livros, ele ama a biblioteca dele, ele gasta muito dinheiro com aqueles livros, então a biblioteca é o falo desse tio. E ele prende a esposa dele ali, né, que é a tia da Hideko, e a Hideko no pinto dele, né, simbolicamente falando, ali dentro da biblioteca. Então a gente vai vendo não só ele abusando da tia nesse sentido de fazendo a tia ler esses contos eróticos para um grupo de homens ali na biblioteca, como ele vai fazendo, passando esses ensinamentos para Hideko. Ele vai ensinando a Hideko a ler e ela vai lendo esses contos eróticos totalmente inapropriados para crianças, né? Mas a ideia é que ela desenvolva a leitura, porque em um dado momento ela vai tomar o lugar da tia e fazer essas leituras para esses homens. Então a gente tá vendo aqui uma coisa muito louca, que já é pra gente pensar um pouco quando vocês veem políticos falando sobre homeschooling no Brasil, para vocês serem totalmente contra. Porque o que permite que esse homem, é claro que é uma outra época, né? Mas a mesma estrutura que permite que esse homem ensine o que ele quiser para essa sobrinha que é uma criança, é o fato de que não tem o intermédio do Estado e que não tem nada, nenhuma lei que organize essa dinâmica familiar. A lei é a lei do tio, e o tio pode colocar a lei que ele quiser dentro da casa dele. Então, o homeschooling não é legal, exatamente porque dentro dessa dinâmica, a família, o pai, a mãe, ou seja lá quem for o familiar dessa criança, vai poder ensinar o que quiser. Inclusive pode ensinar que vacina é ruim, ou pode ensinar qualquer coisa, porque não vai precisar seguir direcionamentos do MEC. Então, a gente vê nos Estados Unidos, onde o homeschooling é uma prática, a gente vai vendo como essa prática é utilizada para violentar, para abusar, para encarcerar crianças dentro de uma lógica perversa familiar. Família nem sempre é uma coisa boa e a gente precisa ter isso em mente. Por isso que ter o intermédio do Estado nas relações familiares é essencial, porque se não tiver, a família pode fazer absolutamente aquilo que quiser. E nem todo pai, nem toda mãe são pessoas muito legais com seus filhos. E aí a gente vai acompanhando o adoecimento psíquico dessa tia, da Hideko, que tá ali pra servir aos desejos perversos do marido e dos outros homens ali, né? Então a gente vai vendo o pênis, que eu falo no começo do filme, não é só o órgão sexual masculino. A gente precisa aprender a simbolizar as coisas. O pênis, ele é o desejo do homem que organiza a existência da mulher ali em torno dele mesmo. Então é esse tio que tem o seu desejo, que cria essa relação com esses outros homens para comandar a existência das mulheres, independente delas quererem estar ali ou não, até porque uma criança não tem muita possibilidade de querer, de consentir com uma situação como essa. Quando a gente vê essa cena, a gente percebe que o filme tá falando de algo muito mais pesado do que golpes e reviravoltas. Não, a gente tá falando sobre uma organização social que permite que os homens se sobreponham em relação às mulheres. A gente tá falando sobre violência contra a mulher, a gente tá falando sobre violência infantil, a gente tá falando sobre abuso sexual, claramente, né? É isso que a gente tá vendo nesse filme. E aí, tem esse momento onde a tia tenta fugir, e a gente vai vendo ali, né, que o limite é a serpente, e aí tem uma outra empregada ali, uma criada, né, que baixa aquela mesma porta que impediu a Suki de entrar pra ajudar a Hideko no começo, e impede que essa tia fuja. Então a biblioteca ali é o aprisionamento da mulher. A biblioteca, que é o falo do tio. Então é o desejo do homem que aprisiona a existência da mulher. E aí essa tia que não consegue fugir e que tá tentando fugir, em um dado momento ela aparece ali pendurada pelo pescoço na cerejeira.
Todo mundo acha que ela tirou a própria vida, mas o tio chama a Hideko pra conhecer o porão. E aí, a gente não vê o que é o porão, tá? Mas a gente vê que a Hideko vê e que é algo assustador, porque foi naquele porão que o tio tirou a vida da tia e depois forjou ali um suicídio. Ele conta pra ela e fala que se ela tentar fugir, se ela não obedecê-lo, o destino dela vai ser o mesmo, vai ser aquele porão. Então a gente tá vendo essa lógica cruel, né, do patriarcado mesmo, né? O homem tem o poder de aprisionar a mulher o quanto ele quiser, né? Enquanto a gente não tiver as leis intermediando as relações, né, familiares, aí, as relações entre homem e mulher, os homens vão poder fazer o que quiser e é por isso que é importante o intermédio do Estado aí mesmo, né, e da sociedade nessas situações, nessas relações. E aí nisso, ela conhece o Duque. A Hideko já conhecia o Duque em uma dessas leituras. Ela tá lendo e aí a gente entra nessa fantasia. Os homens vendo a Hideko ler e a gente vai vendo eles parecendo um bando de babuíno, assim, sabe? Babando, totalmente excitados, vendo aquela mulher fazendo algo obrigatório, né? Independente do seu desejo. Então, o tesão daqueles homens não é só pela leitura. A leitura é uma forma de trazer erudição para aquela situação que está acontecendo real. Porque a situação real é o quê? Uma mulher está sendo presa contra a sua vontade, fazendo algo para o prazer dos homens. Isso tem nome, né? A gente chama disso. A gente chama de violência. Só que ali eles vestem esse estupro com a roupa do erudito. Então, ao invés da gente estar agindo como animais aqui violentando sexualmente, a gente vai estar agindo como animais, violentando simbolicamente. E a gente não consegue saber o que é pior, né? Até porque acho que não é essa a questão. Violência é violência. E aí acaba que o Duque vai conversar com a Hideko. E aí a gente descobre que eles já tinham combinado que ele ia achar uma criada para essa criada ir lá, cuidar da Hideko, porque aí quando chegasse na hora do manicômio, eles iam colocar a criada no lugar da Hideko lá, e a Hideko ficava com metade do dinheiro e o Duque ficava com a outra metade. Só que a gente vai acompanhando ao longo da história que a Hideko também se apaixona pela Suki. Porque pensa nessa mulher que teve a sua vida inteira usurpada e que foi encarcerada o tempo todo por homens, ela vai querer outro homem pra quê? Pra se encarcerar? E aí a gente entra na cena do navio lá, né, do exército. Então o cárcere só mudaria de endereço, seria exatamente a mesma coisa, porque a partir do momento que ela se casasse com o Duque, ela ia também legalmente ia depender dele. Ia ter que dar metade do dinheiro dela para esse homem. E aí quando ela conhece a Suki, ela se enxerga, né? Ela começa a se ver. E aí chega o momento quando a Suki tá realmente apaixonada por ela, a Suki conta para ela o que o Duque queria fazer. Qual era o plano do Duque. E é aí que elas se juntam e acabam criando um terceiro plano que vai enganar o Duque no fim das contas, e é meio que o que elas fazem. Aí a gente volta pro presente e aí a gente tem essa cena que é muito interessante, que é quando a Suki tá ali no manicômio e ela bota fogo no manicômio e pra fugir, ela tá acorrentada pelos pés, ela usa a presilha que a tia dela tinha dado no começo do filme pra se libertar. Então a gente tá vendo aqui de como o desejo do homem, ele dizima, né, a existência da mulher, mas de como o afeto entre mulheres, ele é uma forma de resistência. O apoio entre as mulheres. A tia tinha dado essa presilha pra ela, já como uma ferramenta pra caso, olha, se der tudo ruim, você sabe como escapar, você tem uma ferramenta pra escapar. E a ferramenta não é só a presilha, mas o apoio das outras mulheres, os seus antepassados, né, dessa tia que tá cuidando dela. A Suki perdeu a mãe, mas a tia cuida dela, ela não ficou na mão do tio, como aconteceu com a Hideko. Então a gente tá vendo realmente essa herança que passa mesmo de mulher pra mulher, uma coisa meio bruxólica aí, né, onde elas sabem os perigos que elas correm, estando numa sociedade patriarcal, falocêntrica, masculina, né, e aí ela consegue fugir, e aí tem a cena quando a Hideko vai fugir do Duque, que ela dá um pouco de ópio pra ele tomar e ela vai e finge que tá afim de ficar com ele. Ele sabe que ela não quer, mas ela finge e ele aceita. E quando ele vai pegar ela, ele fala assim, você sabe que as mulheres gostam mais quando a gente pega elas à força. Então é disso que o filme tá falando, é esse discurso que o filme vai construindo, que ele desconstrói ali no final, quando elas acabam ficando juntas. Ele tá mostrando pra gente o tempo todo que os homens se organizam dentro desse desejo de destruir a mulher para poder
possuí-la. O tio não queria a sobrinha porque amava, até porque isso já seria descabido. Ele queria a sobrinha porque ele queria destruir a sobrinha, assim como ele destruiu a tia. E a mesma coisa o Duque, ele queria destruir a Hideko, ele queria ficar com metade da herança dela. Isso é destruição. E aí quando ele pega ela ali, né, e a força, ele acaba desmaiando por causa do ópio. Ela foge com todo o dinheiro e vai encontrar com a Suki. E o Duque Fujiwara é sequestrado ali pelo tio da Hideko, que não encontrou as duas, né? Então ele pega o Conde Fujiwara. E aí tem essa cena que é interessante, que as duas, até para elas conseguirem fugir, elas precisam, uma delas se vestir de homem. E aí elas vão encontrando ferramentas para conseguir se usar dessa burrice do sistema, né? E conseguirem fugir. Então a Hideko se veste de homem e faz ali um documento falso, e a Suki fica ali como Suki para elas conseguirem fugir. Elas vão pra China, olha que tudo. Hanhao. Eu fiz 2 semanas de mandarim na época da escola. Eu aprendi a falar Hanhao, Ni Hao Ma, e acho que só, porque é muito difícil mandarim. E aí é isso, elas conseguem fugir, elas vão lá pra outro país, e a gente vai vendo o final do filme do tio conversando com o Conde Fujiwara, e ele tá ali contando, e ele vai e corta os dedos do Conde. Eles estão dentro da biblioteca. Uma coisa que eu esqueci de falar é que quando a Suki descobre o que o tio fazia com a Hideko, a primeira coisa que ela faz é destruir todos os livros que tem naquela biblioteca. Essa cena é a cena de libertação das duas. As duas são libertas ali naquele momento, quando elas destroem o símbolo fálico desse homem. Porque o homem prende a mulher ao seu próprio desejo. E se o desejo dele era aquela biblioteca, ele prende a mulher àquela biblioteca. E quando elas destroem a biblioteca, elas estão destruindo o falo desse tio, que precisa ser destruído, porque é um tio não, né? É um satanás, pelo amor de Deus, né? E aí tem essa cena da libertação. Então, quando o tio tá cortando os dedos do Fujiwara, a biblioteca já tá toda destruída e ele já não sabe mais o que fazer. E o homem precisa destruir alguém, né? Porque o homem só se sente bem quando ele tá destruindo outra pessoa. Geralmente ele destrói uma mulher. Quando as mulheres fogem, então os homens se destroem entre si. Morte ao pênis é a tese que eu falei no começo, é exatamente essa, né? Tirar do homem o poder de destruir as mulheres. É sobre isso. Tirar do homem essa organização psíquica onde ele se organiza através da destruição das mulheres. E aí eles se destroem um ao outro. No fim das contas, o Conde tava fumando lá, acho que era mercúrio, sei lá, fumaça de mercúrio, alguma coisa assim. E os dois estão inalando essa fumaça. E aí o tio cai duro e morre. Aí o Conde vai morrer. E qual é a última palavra que o Conde fala? Pelo menos eu vou morrer com meu pinto inteiro. Ai, Conde Fujiwara, até joguei a caneta aqui, ó, pra não perder o costume, e vou pegar outra. Ô, Conde Fujiwara, você tá morrendo, Conde Fujiwara. Tudo que você se importa é que seu pinto tá inteiro. Grandes bosta. Um pinto murcho desse. Inclusive tem essa cena muito boa também lá atrás, que é quando ele vai falar com a Suki e ele coloca a mão dela no pinto dele e fica segurando. Aí ele tá falando. Aí quando ela sai, ela pega e fala assim: nunca mais coloque a minha mão nesse seu pinto ridículo. Tudo, né? Então é isso que a gente vê ao longo desse filme. O amor do homem em relação ao seu próprio pênis e de como esse amor destrói a possibilidade da mulher de amar e de desejar e de ser feliz. E aí tem essa cena super bonita no final, que é quando os homens da vida delas já morreram e elas têm ali a liberdade para ter uma relação sexual ali muito feliz, muito gostosa, muito chique, muito lésbica, né? E é muito legal porque elas usam algumas ferramentas ali que o tio usa em um dado momento para machucar. E olha só que interessante, a mesma ferramenta pode ter significados totalmente diferentes. Quando o tio usava, era uma ferramenta utilizada para controle, para tortura. Quando as duas usam uma com a outra, passa a ser uma ferramenta de prazer, de troca, de possibilidades. E é isso que a gente aprende com esse filme, de como o afeto entre mulheres é um afeto baseado nas possibilidades da troca, da exploração do próprio corpo, da exploração do corpo do outro, não como uma exploração de poder, mas uma exploração também de troca. Vamos descobrir aqui como que esse corpo pode sentir prazer, o que que a gente pode fazer aqui. E é quando elas matam, né, quando elas se livram desses homens, quando elas destroem o pênis, o falo desses homens, que elas encontram
a possibilidade de bater uma siririca a dois e de transar gostoso, fazer uma tesourinha nervosa. Elas brincam horrores, elas estão no playground sexual do próprio corpo e isso é muito legal. Desejo o mesmo pra todos nós, né? E é isso, comenta aqui se você já viu esse filme, comenta o que você achou dessa análise. Se você gostou, deixa seu like, salva, compartilha com os amigos. Um beijo e até mais. É isso, resta aceitar, né, nega?